O grito da minha filha ecoou pela sala como um trovão quebrando a vidraça da minha alma, e aquelas palavras, "Você é um peso", cravaram no meu peito mais fundo que qualquer agulha que já espetei no dedo em 50 anos de costura. Sou Juraci, tenho 72 anos e construí cada tijolo desta casa com o suor do meu trabalho no corte e costura. Mas hoje, para a Gisele, sou apenas um móvel velho atrapalhando a decoração. O que ela esqueceu é que móveis velhos, às vezes, guardam as escrituras e as chaves do cofre. Eu estava sentada na minha poltrona, aquela de courino marrom que comprei com o dinheiro do vestido de noiva da filha do prefeito, 30 anos atrás. A televisão estava ligada em um programa de auditório qualquer, mas eu nem prestava atenção. Meus olhos estavam fixos no tapete que precisava ser aspirado, enquanto meus ouvidos captavam o burburinho vindo da cozinha. Gisele e o marido, o Rogério, cochichavam. Aquele cochicho de quem trama, de quem faz conta com o dinheiro alheio. Eu sabia que o assunto era a reforma da varanda gourmet que eles queriam fazer. Uma varanda gourmet numa casa que nem churrasqueira tinha até o mês passado. Tudo pago com a minha aposentadoria e o aluguel das 2 kitnets que tenho nos fundos. "Mãe, a gente precisa conversar sério." Gisele entrou na sala, secando as mãos num pano de prato, com aquela cara de quem chupou limão e não gostou. Rogério veio logo atrás, com as mãos nos bolsos, olhando para o chão. Sempre foi um rapaz frouxo, desses que concordam com tudo para não ter trabalho. "Pode falar, minha filha", respondi, ajeitando os óculos no rosto. "É sobre o dinheiro do pedreiro de novo?" "Não é só sobre dinheiro, mãe. É sobre espaço, é sobre vida." Ela gesticulava demais, sinal de que estava nervosa. "A gente quer receber os amigos do Rogério amanhã para um churrasco, e a senhora fica aí, nessa poltrona, com essa televisão alta. Atrapalha o ambiente, entende? Fica um clima pesado." Respirei fundo. O ar parecia ter ficado escasso na sala que eu mesma projetei para ser arejada. "Essa é a minha casa, Gisele. A poltrona é minha, a televisão é minha. Vocês vieram passar uns tempos aqui quando o Rogério perdeu o emprego, e isso já faz 3 anos. Foi aí que a represa estourou. O rosto da minha filha, aquela menina que eu embalei no colo quando teve febre, que eu paguei faculdade de administração vendendo almoço e janta além da costura, se transformou numa máscara de ódio. É sua, tudo é seu." Ela berrou, e as veias do pescoço saltaram. "Mas quem cuida de tudo somos nós. Quem te leva no médico sou eu. Quem aguenta suas manias sou eu. Você é um peso na minha vida, mãe. Eu não aguento mais te ver sentada aí, julgando tudo o que a gente faz. Você é um atraso." O silêncio que se seguiu ao grito foi ensurdecedor. Rogério tentou colocar a mão no ombro dela, meio sem jeito, murmurando um "calma, Gi", mas ela se desvencilhou. Ela estava ofegante, me olhando com um misto de raiva e desafio, esperando que eu gritasse de volta, que eu chorasse, que eu fizesse um escândalo de velha descontrolada. Mas a vida me ensinou que o silêncio, às vezes, corta mais que tesoura de alfaiate. Eu não derrubei uma lágrima. Levantei-me devagar, sentindo aquela dorzinha de sempre no joelho, que piora quando vai chover ou quando o coração aperta. Caminhei até o aparador da entrada, onde ficava a minha bolsa. "Mãe, onde a senhora vai?" Gisele perguntou, o tom de voz mudando ligeiramente, talvez percebendo que tinha passado do ponto, ou talvez preocupada com o que os vizinhos iriam pensar. Não respondi. Peguei minha bolsa de couro sintético, verifiquei se a carteira estava lá dentro e peguei o molho de chaves. Não as chaves de casa, mas as chaves do meu antigo ateliê, que fica numa galeria no centro da cidade. Um lugarzinho que eu mantenho fechado, para guardar tralha, como a Gisele diz, mas que na verdade é meu santuário, meu plano B, meu bote salva-vidas que eles nem imaginam que está equipado. "Mãe, eu estou falando com você!" Ela gritou de novo, vindo atrás de mim. Abri a porta da sala. O vento da noite entrou, frio, balançando a cortina de renda. Olhei para ela uma última vez. Não com raiva, mas com uma decepção tão profunda que chegava a ser física, como um buraco no estômago. "Você disse que não aguenta mais me ver, minha filha. Estou te fazendo um favor", disse com a voz baixa, firme, sem tremer. Bati a porta. Ouvi o Rogério dizer:
Deixa ela, Gi. Ela só vai dar uma volta no quarteirão para fazer drama. Caminhei até o ponto de táxi da esquina. Minhas pernas tremiam, não vou mentir. O coração batia descompassado e a vontade de chorar estava ali, presa na garganta como um nó cego. Mas eu não ia chorar na rua. Eu sou Juraci da Silva, a costureira mais requisitada deste bairro por 40 anos. Eu vesti gerações. Eu não sou um peso, eu sou a estrutura. Entrei no táxi e pedi para me levar ao Hotel Central. Não é um hotel de luxo, mas é limpo, decente e, o mais importante, longe dali. Enquanto o carro deslizava pelas ruas iluminadas, comecei a pensar em tudo o que fiz. Lembrei-me de quando o pai dela morreu. Ela tinha só 10 anos. Lembrei das noites em claro costurando para fora, pegando encomendas de uniformes escolares para garantir que ela tivesse o tênis da moda, o caderno de capa dura, o iogurte de marca na lancheira. Nunca deixei faltar nada. Talvez esse tenha sido o meu erro. Dei o peixe, dei a vara, dei o barco e ainda remei por ela. Cheguei ao hotel, fiz o check-in. O recepcionista me olhou estranho. Uma senhora sozinha àquela hora da noite, com uma bolsa de mão. Mas pagou, entrou. Subi para o quarto, tranquei a porta e, finalmente, deixei o corpo desabar na cama. Chorei. Chorei por uns 20 minutos, aquele choro sentido, de mãe que sente que falhou, mesmo tendo feito tudo certo. Mas depois do choro, veio a calma. E com a calma, veio a clareza. Fui até o frigobar, peguei uma garrafa de água e me sentei na escrivaninha do quarto. Tirei da bolsa meu caderno de anotações e meu celular. Gisele disse que eu era um peso. Disse que eu era um atraso. Abri o aplicativo do banco no celular. Meus óculos estavam empoeirados. Limpei na barra da blusa. A conta corrente era conjunta. Um erro que cometi há 3 anos, quando tive uma pneumonia forte e fiquei com medo de não conseguir ir ao banco. Coloquei a Gisele como titular também. Para facilitar, mãe, ela disse. E facilitou mesmo. Facilitou para ela gastar no salão, no supermercado gourmet, nas roupas novas, enquanto eu vivia com o básico, achando que estava ajudando o jovem casal a se estruturar. Olhei o extrato. Havia débitos de restaurantes, postos de gasolina, lojas de departamento, tudo saindo da minha aposentadoria e dos aluguéis que caíam ali religiosamente todo dia 5 e dia 20. O salário do Rogério, quando ele tinha, e o bico que a Gisele fazia de vez em quando, eu nunca via a cor. Eles diziam que estavam investindo. Investindo em me humilhar, só se for. Eram 11 da noite de sábado. Segunda-feira seria o dia do vencimento de tudo. A conta de luz, a internet de fibra ótica que eles exigiram instalar, o condomínio, a prestação do carro que está no nome dela, mas sai da minha conta. Um peso. Sussurrei para mim mesma, sentindo uma força antiga despertar. Aquela mesma força que me fazia virar noites costurando para entregar vestidos de festa no prazo. Eu não precisava brigar. Eu não precisava gritar. Eu só precisava cortar o fio. Na costura, se você puxa o fio errado, a peça toda desmancha. Gisele achava que a vida dela se sustentava sozinha, mas ela estava pendurada na minha bainha. Comecei a operar o aplicativo. Transferência. Não para a poupança que ela tinha acesso, mas para uma conta digital que eu tinha aberto meses atrás por insistência da gerente do banco, uma moça simpática que me ensinou a usar para a segurança da senhora, Dona Juraci. Eu nunca tinha usado, mas a senha estava anotada na contracapa da minha agenda. Digitei os valores, o saldo do aluguel que tinha entrado na sexta-feira, a sobra da aposentadoria, o fundo de reserva que eu mantinha para emergências da casa. Transferi tudo. Deixei na conta conjunta apenas R$ 10,50, o suficiente para comprar, talvez, um pacote de lenços de papel para enxugar as lágrimas quando a realidade batesse. Depois, entrei no site do cartão de crédito. Eu era a titular, ela tinha o adicional. Bloquear cartão temporariamente. Um clique. Feito. O do Rogério também, que eu, na minha bondade estúpida, tinha permitido que fizessem no meu nome porque o dele estava sujo na praça. Bloqueado. Olhei para a tela do celular, iluminando o quarto escuro do hotel. Senti uma mistura de medo e alívio. Medo, porque mãe nenhuma quer ver o filho passar aperto. Alívio, porque pela primeira vez em anos, eu me sentia dona do meu nariz de novo.
Eles acham que segunda-feira será um dia normal. Gisele vai acordar tarde, vai tomar o café que eu não vou ter passado, vai reclamar que o pão não está fresco. Depois, ela vai pegar o carro para ir ao banco e ao shopping, crente que o dinheiro da velha inútil está lá, pronto para servir aos caprichos dela. Imaginei a cena. Ela na boca do caixa ou tentando passar o cartão na loja de material de construção para comprar o piso da tal varanda. A mensagem de saldo insuficiente, a vergonha, o pânico, a tentativa de me ligar. Ah, o telefone. Peguei o aparelho novamente. Modo avião? Não. Melhor. Bloqueei o número dela e o do Rogério. Se quiserem falar comigo, vão ter que descobrir onde estou. E para isso, vão ter que lembrar que eu existo como pessoa, não como caixa eletrônico. Deitei na cama do hotel, os lençóis cheirando a lavanda industrial, diferente do cheiro de amaciante caseiro da minha casa. Mas era o cheiro da liberdade. Fechei os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, não rezei pedindo paciência. Rezei pedindo coragem. Amanhã é domingo. Vou passar o dia lendo jornal, tomando café sem pressa e planejando o que fazer com as minhas kitnets. Talvez esteja na hora de rever os contratos. Talvez esteja na hora de rever muita coisa. Gisele gritou que eu sou um peso. Pois bem, minha filha, agora você vai descobrir quanto pesa a própria vida quando não tem ninguém segurando a barra por você. A segunda-feira promete ser um dia de muito aprendizado e a lição vai custar caro. Adormeci com um sorriso leve nos lábios, imaginando o silêncio da minha casa vazia se transformando no barulho do desespero deles quando o sol nascer na segunda-feira. E acordei com uma luz estranha invadindo o quarto. Não era o sol que entrava pela fresta da minha persiana em casa, aquela que o Rogério prometeu consertar há 6 meses e nunca tocou. Era uma luz branca, filtrada por cortinas pesadas de hotel. Por um segundo, meu coração disparou, perdido no tempo e no espaço, até que o cheiro de lavanda industrial me trouxe de volta à realidade. Eu não estava na minha casa. Eu estava no Hotel Central. E pela primeira vez em anos, acordei sem ouvir o barulho da televisão ligada no volume máximo ou as reclamações da Gisele sobre a falta de pó de café. O relógio de cabeceira marcava 8 horas. Em um domingo normal, eu já estaria de pé desde as 6, adiantando o almoço, varrendo o quintal antes que o sol esquentasse e estendendo as roupas da minha filha e do meu genro no varal. Hoje, meu único compromisso era comigo mesma. Levantei-me devagar, sentindo os ossos estalarem, mas dessa vez a dor parecia menor. Talvez porque o peso que eu carregava nas costas, aquele peso invisível da ingratidão, tinha ficado do lado de fora da porta do quarto 302. Fui até o banheiro, lavei o rosto e me olhei no espelho. As rugas estavam lá, marcas de 72 anos bem vividos, mas havia algo diferente no olhar. O brilho opaco de ontem à noite, de quem foi humilhada, tinha dado lugar a uma centelha. Uma brasa que, se assoprada, poderia virar incêndio. Peguei meu celular. A tela acendeu com uma lista interminável de notificações. 53 chamadas perdidas. 32 mensagens no WhatsApp. Gisele, Rogério, Gisele de novo, Rogério de novo. Até uma vizinha fofoqueira, a dona Cleide, tinha ligado. Não precisei ler as mensagens para saber o conteúdo. Primeiro, a preocupação falsa. Mãe, onde você está? Depois, a raiva. Isso é ridículo, volta para casa agora. E, finalmente, a vitimização. Você está estragando o nosso domingo. Eles ainda não sabiam do dinheiro. O aplicativo do banco não avisa a transferência no fim de semana se a pessoa não abrir para olhar. Eles achavam que eu estava apenas fazendo drama, como o Rogério disse. O domingo deles seguiria o roteiro. O tal churrasco para os amigos, a cerveja gelada comprada com o meu cartão adicional, a carne de primeira que eu paguei. Desliguei o celular. Não, melhor, tirei o chip. Aquele pedacinho de plástico era a coleira eletrônica que me prendia a eles. Coloquei o chip na mesa de cabeceira e senti um silêncio absoluto preencher o quarto. Era hora de descer para o café da manhã. O salão do hotel estava tranquilo. O cheiro de pão fresco e café passado na hora me abraçou. Servi-me de frutas, um pedaço de bolo de milho e sentei-me perto da janela. Enquanto mastigava, observei o movimento fraco da rua. Pessoas indo à missa,
famílias passeando. Ninguém ali sabia que eu, Juraci, a costureira viúva, estava prestes a puxar o tapete debaixo dos pés da própria filha. A culpa tentou bater na minha porta, aquela velha amiga inoportuna das mães, mas eu a mandei embora. Você é um peso, ela tinha dito. Pois bem, hoje o peso vai comer bolo de milho em paz. Terminado o café, decidi que precisava ir ao meu santuário, o ateliê na galeria do centro. Peguei um táxi na porta do hotel. O motorista, um senhor de bigode grisalho, puxou conversa sobre o tempo, e eu respondi com gentileza, sentindo o prazer de uma conversa onde ninguém me interrompia ou revirava os olhos. A galeria estava fechada para o público, mas eu tinha a chave do portão lateral. O corredor estava escuro e silencioso, com aquele cheiro característico de cera antiga e lugares fechados. Caminhei até o final do corredor, onde uma porta de madeira maciça exibia uma plaquinha dourada, polida por mim mesma na semana passada. Juraci Costuras Finas. Girei a chave. A porta se abriu rangendo levemente, como se me desse as boas-vindas. Acendi a luz. Lá estava ele, meu mundo. As araras com alguns vestidos de festa que eu alugava, protegidos por capas plásticas. A minha mesa de corte, grande, de madeira nobre, cheia de riscos de giz e marcas de tesoura, cicatrizes de batalhas vencidas contra tecidos difíceis. E no canto, minha velha Singer de pedal, que usei antes de comprar as máquinas industriais. Gisele chamava esse lugar de depósito de velharias. Ela nunca entendeu. Aqui não havia velharia, havia patrimônio. Fui até o fundo da loja, onde ficava um pequeno escritório. Afastei um manequim vestido com um traje de noiva amarelado pelo tempo e puxei um quadro da parede. Atrás dele, o cofre. Girei a combinação. Direita, esquerda, direita. O clique seco da tranca abrindo foi música para meus ouvidos. Dentro do cofre não havia barras de ouro, mas havia algo muito mais valioso: papelada. Tirei as pastas empoeiradas e as coloquei sobre a mesa. A escritura da casa onde Gisele e Rogério dormiam agora mesmo. As escrituras das 2 kitnets dos fundos. Os contratos de aluguel antigos. E o mais importante, uma pasta vermelha onde eu guardava meu seguro contra tempestades. Abri a pasta vermelha. Ali estava o inventário que fiz quando meu marido faleceu há 15 anos. Tudo, absolutamente tudo, estava no meu nome. Tinha usufruto vitalício. Na época, Gisele assinou os papéis sem ler, chorando pela morte do pai, confiando que a mãe cuidaria de tudo. E eu cuidei. Cuidei tanto que a transformei numa inútil arrogante. Passei a mão pelos papéis. Lembrei-me de quando comprei o terreno das kitnets. Eu costurava até às 3 da manhã para pagar as prestações. Gisele era adolescente, queria tênis de marca, queria ir para a Disney com a excursão da escola. Eu disse não para a Disney, e sim para os tijolos. Ela ficou sem falar comigo por 1 mês. Hoje, o aluguel desses tijolos paga a gasolina do carro dela. A ironia da vida é um ponto cruz mal feito. Sentei-me na cadeira giratória do escritório e comecei a organizar os documentos. Eu precisava saber exatamente onde estava pisando. Peguei uma calculadora velha de teclas grandes que ficava na gaveta. Comecei a somar. O valor dos aluguéis, minha aposentadoria, os rendimentos de uma pequena aplicação que meu marido deixou e que eu nunca toquei, e que Gisele nem sonha que existe, pois o gerente do banco na época, amigo do meu falecido Cláudio, blindou essa conta de qualquer olhar curioso. O valor total não me faria rica, mas me dava algo que dinheiro nenhum compra: autonomia. Eu podia viver neste hotel por meses se quisesse. Podia alugar um apartamento pequeno só para mim. Podia viajar. Meus olhos caíram sobre uma foto antiga, presa num mural de cortiça acima da mesa. Eu, mais jovem, segurando Gisele no colo. Ela devia ter uns 4 anos, sorrindo banguela, abraçada no meu pescoço. Senti uma pontada no peito. Onde foi parar aquela menina? Em que momento entre as mamadeiras e a faculdade eu perdi a mão na criação? Será que foi quando comecei a dar tudo para compensar a ausência do pai que trabalhava viajando? Ou foi quando permiti que ela trouxesse o primeiro namorado para morar em casa sem pagar nada, porque estavam juntando dinheiro? Eu criei o monstro que agora queria me devorar. A culpa era minha, sim, mas a redenção também seria.
Enquanto eu folheava os documentos, minha mente viajou para a minha casa. Imaginei a cena que devia estar acontecendo agora. Meio-dia de domingo. O sol a pino. Rogério deve ter acendido a churrasqueira portátil que compraram mês passado. Gisele deve estar na cozinha, preparando a maionese, reclamando que não deixei as batatas descascadas. Os amigos deles devem estar chegando. Gente jovem, barulhenta, que estaciona na frente da garagem dos vizinhos. Eles vão comer, beber, rir. E em algum momento, alguém vai perguntar: cadê a dona Juraci? E Gisele, com aquele sorriso falso que ela treinou para as redes sociais, vai dizer: ah, mamãe está meio indisposta, foi passar uns dias numa tia no interior para descansar. Sabe como é, idade? Ela fica confusa. Confusa. É assim que eles me pintam para o mundo. Uma velhinha confusa que precisa de tutela. Mal sabem eles que a velhinha confusa está sentada no centro da cidade, com as escrituras da casa na mão e o controle financeiro total da situação. A raiva voltou, mas agora era uma raiva fria, calculista. Como quando você erra o corte de um tecido caro e precisa encontrar uma solução criativa para não perder a peça. Eu não ia perder a minha vida. Eu ia reformá-la. Peguei um caderno de anotações que estava na gaveta. Plano de retomada. Escrevi na primeira página. Minha letra, sempre redonda e caprichada, parecia tremer um pouco, mas firmei o pulso. Item 1. O banco. Amanhã, segunda-feira, estarei na porta da agência às 10 da manhã. Não vou usar o aplicativo. Quero falar com a gerente. Quero revogar a procuração que dei para a Gisele movimentar a conta conjunta. Quero novos cartões. Quero blindar tudo. Quando ela tentar passar o cartão no mercado ou no posto de gasolina amanhã, vai dar bloqueado. Mas quando ela for ao banco tentar resolver, vai descobrir que não tem mais autoridade nenhuma sobre o meu dinheiro. Item 2. As kitnets. Os inquilinos depositam o aluguel direto na conta que agora está zerada, a conjunta. Preciso avisá-los. Tenho o telefone do seu Manuel e da dona Regina, os inquilinos, na minha agenda de papel. Vou ligar hoje à noite. Vou pedir para depositarem na minha conta digital nova a partir deste mês. Gisele contava com esse dinheiro dia 05 para pagar o cartão de crédito dela. Dia 05 é quarta-feira. Que pena. Item 3. A casa. Esse era o ponto mais delicado. É a minha casa. Eu a construí. Mas expulsar a filha e o genro... Meu coração de mãe sangrava só de pensar. Mas eles me expulsaram, não fisicamente, mas emocionalmente. Há muito tempo. Você é um peso. A frase ecoou na sala vazia do ateliê. Se eu sou um peso, a casa deve estar mais leve sem mim. Então, que eles a sustentem. Decidi que não voltaria para casa amanhã, nem depois. Deixaria eles sentirem o gosto da liberdade que tanto queriam. A liberdade de pagar as contas de luz, de água, de internet, de comprar a própria comida, de limpar a própria sujeira. Vasculhei a gaveta de baixo e encontrei o cartão de visita do doutor Alberto, advogado, antigo cliente do meu marido, homem sério. Ele cuidou do inventário. Amanhã, depois do banco, farei uma visita ao escritório dele. Preciso saber como tirar o nome da Gisele da conta de luz e água sem que cortem o fornecimento imediatamente. Ou talvez, deixar cortar seja a lição que eles precisem. Não serei cruel a esse ponto. Ainda, mas preciso garantir que nenhuma dívida feita por eles recaia sobre o meu imóvel. Olhei para o relógio na parede do ateliê. Eram 3 da tarde. O tempo voou enquanto eu redescobria quem eu era. Eu não era apenas a mãe da Gisele ou a sogra do Rogério. Eu era Juraci, empresária, proprietária, mulher independente. Fiquei ali mais um tempo, apenas sentindo a energia do lugar. Passei a mão pelos tecidos, pelo veludo, pela seda, pelo algodão cru. Cada textura me lembrava de que sou capaz de transformar matéria bruta em algo novo. Se posso fazer um vestido de noiva a partir de um rolo de tecido e uma caixa de alfinetes, posso refazer minha vida a partir dos destroços que eles deixaram. Saí do ateliê com a cabeça erguida. Tranquei a porta, girei a chave 2 vezes para garantir. Aquele clique era o som da minha segurança. Ao sair na rua, o sol de fim de tarde dourava os prédios do centro. Senti fome. Uma fome real, de comida, não aquele buraco no estômago causado pela tristeza.
Caminhei até uma padaria tradicional que ficava na esquina. Pedi um café com leite e um pão na chapa com requeijão. Sentei-me no balcão. Ao meu lado, um casal de idosos conversava animadamente sobre uma viagem que fariam para Caldas Novas. Eles riam, cúmplices. Senti uma pontada de inveja, admito, mas logo passou. A minha viagem agora era outra. Era uma viagem de volta para mim mesma. Enquanto tomava meu café, a televisão da padaria mostrava a previsão do tempo. Segunda-feira de sol, com possibilidade de tempestades isoladas no fim da tarde. Sorri para a xícara de café. A moça do tempo não sabia de nada. A tempestade não seria no fim da tarde. A tempestade começaria exatamente às 10 da manhã, quando as portas giratórias dos bancos se abrissem e a realidade financeira da minha filha colidisse com o muro de concreto que eu acabei de erguer. Voltei para o hotel com a alma lavada. No quarto, recoloquei o chip no celular apenas por um instante, curiosa para ver se o tom das mensagens tinha mudado. Havia uma nova mensagem de áudio da Gisele, enviada há 10 minutos. Aumentei o volume. No fundo, ouvia-se pagode alto e risadas. A voz dela estava pastosa, provavelmente já tinha bebido algumas cervejas. Mãe, pra com isso tá ridículo. O Rogério tá chateado. Amanhã a gente conversa. Vê se aparece logo porque eu preciso que você assine o recebimento da encomenda do piso que chega terça-feira. Beijo. Desliguei o celular novamente. Preciso que você assine. Não sinto sua falta. Não me desculpe. Apenas utilidade. Eu era a caneta que assinava, o corpo que recebia encomendas, a carteira que pagava. Amanhã, minha filha, a única coisa que vou assinar é a minha alforria. Deitei na cama cedo. Amanhã seria um dia longo. Pela primeira vez, não preparei a roupa da Gisele para o trabalho, não deixei a mesa do café posta, não conferi se as portas estavam trancadas. Fechei os olhos e visualizei a segunda-feira. Vi Gisele acordando de ressaca, atrasada. Vi ela pegando a bolsa, entrando no carro, indo para o banco pagar os boletos do churrasco de hoje e da reforma da varanda. Vi o momento exato em que ela colocaria o cartão na máquina. O sono veio rápido, embalado por uma certeza tranquila e poderosa. O silêncio da minha ausência estava prestes a fazer mais barulho do que qualquer grito que ela já tivesse dado na minha cara. A segunda-feira estava chegando, e com ela, o acerto de contas que a vida exige de quem não sabe valorizar o chão onde pisa. Acordei antes mesmo do despertador do celular tocar. Eram 6:30 da manhã de uma segunda-feira que prometia ser histórica, pelo menos na minha biografia. Levantei da cama do hotel e não senti aquela rigidez habitual nas juntas. Parecia que o corpo sabia que hoje precisava estar pronto para a guerra, e em dia de batalha, soldado não reclama de dor nas costas. Fui até a mala e escolhi a minha melhor roupa. Não aquele vestido de ficar em casa, de malha fria e estampa de florzinha, que a Gisele dizia que tinha cheiro de velha. Vesti uma calça de linho bege, bem passada, e uma camisa social branca que eu mesma costurei, com punhos franceses. Coloquei o blazer azul marinho que usava apenas em casamentos e enterros. Hoje, de certa forma, seria um enterro. O enterro da Juraci bobalhona, que dizia amém para tudo. Passei um batom cor-de-boca, penteei os cabelos brancos para trás e coloquei meus brincos de pérola. Olhei no espelho. Não vi um peso. Vi uma mulher de negócios. Saí do hotel às 9 horas. O banco abria às 10, mas eu queria ser a primeira da fila. Sentei-me no banco de espera da agência, observando o movimento da rua através do vidro blindado. Pessoas apressadas, correndo atrás do pão de cada dia. Eu não estava ali pelo pão, estava ali pela dignidade. Quando a porta giratória foi liberada, entrei com a postura ereta. O segurança, o seu Valdir, que me conhecia há anos, sorriu. Bom dia, dona Juraci. Veio sacar a aposentadoria? Hoje a senhora está elegante. Bom dia, Valdir. Hoje vim resolver assuntos de gente grande, respondi, piscando para ele. Fui direto para a mesa da gerência. A Mariana, minha gerente, uma moça nova e muito atenciosa, arregalou os olhos quando me viu. Ela estava acostumada a me ver de chinelo, acompanhada da Gisele, que sempre falava por mim. Dona Juraci, aconteceu alguma coisa? Cadê a Gisele? Ela perguntou, já puxando a cadeira para eu sentar. A Gisele está vivendo a vida dela, Mariana.
E eu vim retomar a minha. Preciso que você cancele agora, neste instante, a procuração que dá poderes à minha filha para movimentar minha conta. E quero cancelar todos os cartões adicionais. O dela e o do Rogério. Mariana parou com a mão no mouse. Ela me olhou por cima dos óculos, percebendo que o tom da minha voz não admitia negociação. A senhora tem certeza? Isso vai bloquear o acesso deles imediatamente. Se eles tentarem usar... É exatamente isso que eu quero. Cortei suavemente, mas firme. Eles disseram que eu sou um peso. Estou tirando esse peso das costas deles. Faça, por favor, e me traga um café, aquele expresso bom que vocês servem para quem tem dinheiro investido. Enquanto Mariana digitava freneticamente no computador, eu sentia uma calma gelada percorrer meu corpo. Ouvia o tec-tec-tec do teclado como se fosse uma melodia. Cada tecla pressionada era um fio cortado naquela teia que me prendia. Pronto, dona Juraci. Procuração revogada. Cartões bloqueados por perda e roubo, para ser mais rápido. Novos cartões chegarão no seu endereço em 5 dias úteis. Mande entregar na minha caixa postal, Mariana. Não quero nada chegando lá em casa por enquanto. Saí do banco com a sensação de ter perdido 10 quilos. Mas o trabalho estava apenas começando. Peguei o celular e liguei para o seu Manuel, o inquilino da kitnet 1. Ele atendeu no segundo toque. Bom dia, seu Manuel. É a Juraci. Dona Juraci, que milagre a senhora ligar. Aconteceu algo? O aluguel vence só dia 5, né? A Gisele até me mandou uma mensagem ontem lembrando... Segurei o riso. Gisele, sempre eficiente na cobrança do que não é dela. É sobre isso mesmo, Manuel. A partir de hoje, o depósito não deve mais ser feito naquela conta conjunta. Vou te passar os dados da minha conta nova, só minha. E tem mais. Se a Gisele ou o Rogério aparecerem aí pedindo dinheiro ou cobrando qualquer coisa, o senhor diga que tratou direto com a proprietária. Mas, dona Juraci, a Gisele disse que ela que administrava tudo agora porque a senhora estava... Bem, ela disse que a senhora estava meio esquecida. Senti o sangue subir, mas mantive a classe. Minha memória está ótima, Manuel. Tão boa que me lembro que o contrato está no meu nome. Faça o que eu estou pedindo ou teremos que rever sua permanência no imóvel. Não, pode deixar, dona Juraci. Deposito onde a senhora mandar. Desliguei. Fiz o mesmo com a dona Regina, da kitnet 2. Pronto. A torneira estava fechada. Eram 11 horas. Decidi ligar o celular com o chip antigo, só por curiosidade. O aparelho quase travou de tanta notificação que entrou de uma vez. Eram dezenas de chamadas perdidas, mensagens de texto, áudios no WhatsApp. Abri a conversa da Gisele. A evolução do desespero era quase cômica, se não fosse trágica. 090. Mãe, cadê você? A gente precisa conversar. 0930. Mãe, fui passar no posto e o cartão deu erro. Você mexeu em alguma coisa? 1015. Mãe, o gerente do banco disse que o cartão tá cancelado. Eu tô com o tanque cheio e não tenho como pagar. Atende essa merda. 10:45. Juraci, isso não tem graça. O Rogério tá tentando pagar o boleto da reforma e deu saldo insuficiente. Você tirou o dinheiro? Você ficou louca? Li tudo sentada num banco da praça, sentindo a brisa no rosto. Louca. É sempre assim que chamam a mulher velha que decide não ser capacho. Quando a gente serve, somos santas. Quando a gente diz não, somos loucas. Não respondi. O silêncio, eu aprendi ontem, é uma resposta completa. Minha próxima parada era o escritório do Dr. Alberto. O prédio era antigo, com elevador pantográfico, daqueles de grade. O escritório cheirava a madeira e livros velhos, um cheiro que me passava segurança. Dr. Alberto, um homem da minha idade, me recebeu com um aperto de mão firme. Juraci, há quanto tempo? Desde o inventário do Cláudio, não é? Sente-se. Aceita uma água? Aceito, Alberto. E aceito também seus conselhos. Preciso blindar meu patrimônio. Contei a história toda. Sem choro, sem drama. Apenas os fatos. O grito, a humilhação, a exploração financeira. Ele ouvia balançando a cabeça, anotando num bloco amarelo. A situação é delicada emocionalmente, Juraci, mas juridicamente é simples, explicou ele, tirando os óculos. A casa é sua. Você tem o usufruto e a propriedade. Eles moram lá, por favor.
Chama-se comodato verbal. Você pode pedir a casa de volta a qualquer momento. Eu não quero despejar minha filha na rua, Alberto. Não sou um monstro. Mas quero que eles saibam que estão lá de favor. Quero que paguem as contas de consumo. Luz, água, internet. Está tudo no meu nome, em débito automático na conta que eu esvaziei. Alberto sorriu. Um sorriso de quem entendeu a jogada. Então, quando as contas vencerem e não forem pagas, o nome sujo será o seu, Juracy. Isso é perigoso. Eu sei. Por isso vim aqui. Quero notificar a concessionária de energia e água que não moro mais lá temporariamente e pedir o desligamento ou a transferência de titularidade. Se eles quiserem luz, que coloquem no nome deles. Isso é agressivo, comentou Alberto arqueando a sobrancelha. Vai gerar um corte. Eles que corram atrás para religar. Eles são jovens, têm saúde, Gisele tem faculdade, Rogério tem 2 braços, que se virem. Prepare a notificação extrajudicial informando que o comodato gratuito está revisto e que a partir do próximo mês cobrarei aluguel se eles quiserem continuar ocupando a casa principal. Alberto anotou, parecendo impressionado. Você mudou, Juracy. O Cláudio ficaria orgulhoso. Ele sempre disse que você era a cabeça daquele casal. Saí do escritório com a papelada encaminhada. Já passava do meio-dia e a fome apertou. Entrei num restaurante simples, pedi um filé de frango com salada. Enquanto comia, meu telefone tocou. Era o número fixo da minha casa. Olhei para a tela. Hesitei. Meu coração de mãe fraquejou por um segundo. E se tivesse acontecido algo grave? E se alguém tivesse se machucado? Respirei fundo, tomei um gole de água e atendi. Alô? Minha voz saiu calma, controlada. Alô? Mãe? Até que enfim! O grito da Gisele quase estourou o alto-falante. Onde você está? Você tem ideia do que está acontecendo aqui? Afastei o celular do ouvido e esperei ela parar de gritar. Ouvi a voz do Rogério no fundo. Põe no viva voz, deixa eu falar com ela. Estou almoçando, Gisele, e não precisa gritar, não sou surda. Almoçando? Almoçando? Eu estou aqui presa no posto de gasolina há 2 horas. Tive que deixar meu relógio como garantia porque o cartão não passou. O Rogério foi tentar comprar material e passou vergonha na loja. O que você fez com as contas? O aplicativo diz que não tenho acesso. Dei uma garfada na salada, mastigando devagar. O sabor do tomate nunca foi tão bom. Eu não fiz nada com as suas contas, minha filha. Eu apenas fechei as minhas. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio de choque, de quem não está entendendo a língua que está sendo falada. Como assim? O dinheiro é nosso. É da família. O dinheiro é meu, Gisele. É da minha aposentadoria e dos aluguéis dos imóveis que eu comprei e construí. Vocês disseram no sábado que eu sou um peso, que eu atrapalho, que sou um atraso de vida. Pois bem, estou deixando vocês leves. Sem o peso da minha presença e, consequentemente, sem o peso do meu dinheiro. Mãe, você não pode fazer isso. Isso é crueldade. A gente tem contas para pagar hoje. A prestação do carro, o condomínio, o carro que você dirige, o condomínio da casa onde você mora de graça. Minha voz endureceu. A crueldade, minha filha, é dizer para uma mãe que dedicou a vida a vocês que ela é um estorvo. Agora, vocês têm a oportunidade maravilhosa de provar que não precisam desse peso. Paguem as contas com o dinheiro do trabalho de vocês. Mas a gente não tem o suficiente agora. O Rogério ainda não recebeu do bico que fez mês passado e eu... Então vendam alguma coisa. Cancelem o churrasco. Devolvam a carne. Se virem. Bem-vinda à vida adulta, Gisele. Ela chegou com 20 anos de atraso, mas chegou. Eu vou te achar, mãe. Eu vou chamar a polícia. Você roubou meu dinheiro. E um riso seco, sem alegria. Chame a polícia, Gisele. Mostre a eles de quem é a conta, de quem são os imóveis e de quem é o dinheiro. Eu estarei esperando. Ah, e mais uma coisa. Liguei para o seu Manuel e para a dona Regina. O aluguel deste mês não cai mais na sua mão. Ouvi um som engasgado do outro lado, como se ela tivesse perdido o ar. Você não fez isso. A gente contava com esse dinheiro para pagar o cartão de crédito. Saco vazio não para em pé, minha filha. E cabeça vazia também não. Sugiro que você comece a pensar em soluções em vez de gritar. Estou ocupada agora. Tenho negócios a tratar. Desliguei.
Minha mão tremia um pouco, confesso. Não de medo, mas de adrenalina. Era a primeira vez na vida que eu dizia não para ela e sustentava até o fim. Sempre que eu negava algo no passado, ela fazia beicinho, chorava e eu cedia. Comprava o brinquedo, pagava a viagem, dava o dinheiro. Eu comprei a paz por anos, mas a moeda de troca tinha sido o meu respeito. Terminei o almoço, paguei a conta com meu cartão de débito, que funcionou perfeitamente, e saí para a rua. O sol da tarde estava forte. Eu precisava de mais um movimento. O checkmate ainda estava longe, mas eu já tinha comido as torres e os bispos deles. Faltava isolar o rei e a rainha no tabuleiro. Caminhei até uma loja de departamentos ali perto. Comprei um celular novo, um modelo simples e um chip novo. Aquele número antigo que a Gisele e o Rogério tinham seria aposentado por um tempo. Eu não queria mais ouvir gritos. Eu queria que eles ouvissem o silêncio da casa vazia e das contas vencidas. Voltei para o hotel no meio da tarde. O recepcionista me entregou um envelope que tinha chegado por motoboy. Estranhei. Abri ali mesmo no saguão. Era uma conta de luz. A conta da minha casa. Alguém tinha jogado por baixo da porta do meu ateliê? Não. O endereço estava rabiscado à mão. Olhei o remetente. Dona Cleide, a vizinha fofoqueira. Dentro, um bilhete num papel de pão. Juraci, o Rogério veio aqui em casa perguntando se eu sabia onde você estava. Ele parecia transtornado. Disse que você sumiu e deixou eles na mão. A Gisele estava chorando no portão, dizendo que você está esclerosada. Achei melhor te avisar. Eles estão falando para todo mundo na rua que vão te interditar. Interditar. A palavra pesou como uma bigorna. Eles não estavam apenas bravos. Eles estavam planejando um contra-ataque sujo. Queriam provar que eu não tinha sanidade mental para gerir meus bens, para assim assumirem a tutela e o controle de tudo novamente. Era a cartada final dos parasitas quando o hospedeiro reage. Subi para o quarto sentindo uma mistura de nojo e fúria. Eles achavam que eu era uma velhinha frágil que se assustaria com a ameaça de interdição. Mal sabiam eles que eu tinha acabado de sair do escritório de um dos melhores advogados da cidade e que tinha em mãos um laudo médico recente do meu check-up do mês passado, atestando minha perfeita saúde física e mental. Sentei na escrivaninha. Se é guerra que eles querem, é guerra que terão. Mas não uma guerra de gritos na calçada. Será uma guerra de estratégia. Peguei o telefone do hotel e disquei para o Dr. Alberto novamente. Alberto? Sou eu de novo. Mudei de ideia sobre a notificação das contas de luz. Vai desistir, Juraci? Não. Vou piorar. Quero que você inclua na notificação que eles têm 30 dias para desocupar o imóvel. Se eles querem alegar que estou louca para tomar o que é meu, vão ter que fazer isso morando de aluguel em outro lugar. Entendido. Vou redigir agora e mando entregar amanhã cedo por oficial de cartório. Vai ser um choque. É o que eu espero. Desliguei e fui até a janela. O céu estava começando a nublar, prometendo a chuva que a moça do tempo errou. Lá longe, na direção do meu bairro, imaginei a Gisele e o Rogério na sala, fazendo contas que não fecham, ligando para parentes distantes para falar mal de mim, tentando criar uma narrativa onde eles são as vítimas. Eles não perceberam ainda. A torneira secou. A luz vai apagar. E a dona da casa, aquela que eles chamaram de peso, acabou de trancar a porta por fora. Pela primeira vez no dia, senti uma pontada de tristeza genuína. Não por mim, mas por eles. Porque a lição que estava por vir seria dolorosa, e mãe nenhuma gosta de ver o filho sofrer. Mas como dizia minha avó, remédio amargo é o que cura. E a dose de hoje foi apenas a primeira colherada. Amanhã, o oficial de cartório baterá na porta. E o silêncio da minha ausência vai gritar mais alto do que nunca. A terça-feira amanheceu com um céu cinzento, daqueles que parecem pesar sobre os telhados, combinando perfeitamente com o que estava prestes a acontecer na Rua das Acácias, número 45. Eu estava parada na esquina, dentro do carro preto e discreto do Dr. Alberto, observando a minha própria casa como se fosse uma estranha, espiando um cenário de novela. Eram 9 horas da manhã. O oficial de justiça, um rapaz magro com uma prancheta na mão, tocou a campainha. Meu coração deu um solavanco, não de medo, mas daquela ansiedade que a gente sente antes de tirar um curativo que grudou na ferida.
Sabe que vai doer, mas precisa ser feito para cicatrizar. Vi quando o Rogério atendeu o portão, vestindo apenas uma bermuda de dormir e com a cara amassada. Ele pegou o envelope amarelo, assinou o papel com má vontade e, assim que o oficial virou as costas, abriu o envelope ali mesmo na calçada. Mesmo de longe, pude ver a mudança na postura dele. Os ombros caíram, ele levou a mão à cabeça e correu para dentro de casa, deixando o portão entreaberto. Era o sinal. "Está pronta, Juracy?" Alberto perguntou com a voz calma de quem já viu muitos impérios familiares ruírem por causa de dinheiro. "Nunca estive tão pronta, Alberto. Vamos." O carro estacionou na frente da garagem. Desci ajeitando o blazer, não entrei pedindo licença. Empurrei o portão que Rogério esqueceu aberto e caminhei pelo jardim que eu plantei, notando que as roseiras estavam precisando de água. Gisele não tinha regado, é claro. Ela dizia que plantas sugavam a energia dela. Ironia pura, vinda de quem sugava a minha conta bancária. A porta da sala estava escancarada. De lá de dentro, ouvi o grito estridente da Gisele, um som agudo de desespero que fez os cachorros da vizinhança latirem. 30 dias? Como assim desocupar? Isso é ilegal! Ela não pode fazer isso! Entrei na sala. O cheiro era de ambiente fechado, misturado com resto de pizza. Caixas de papelão engorduradas estavam empilhadas na mesa de centro, em cima da minha toalha de crochê. Gisele estava no meio da sala, descabelada, segurando a notificação judicial como se fosse uma cobra venenosa. Rogério estava sentado no sofá, pálido. Quando me viram, o silêncio caiu como uma guilhotina. "Bom dia", disse eu, com a voz firme, parando no meio do tapete. Alberto ficou logo atrás de mim, uma sombra de autoridade. Gisele me olhou com olhos vermelhos e inchados. O choque inicial deu lugar a uma fúria cega. Ela avançou 2 passos na minha direção, mas parou quando viu o advogado. "Você..." Ela sibilou, apontando o dedo na minha cara. "Você ficou louca de vez, mãe? Mandar um oficial de justiça na nossa casa? Me expulsar da casa onde eu nasci? Você perdeu a noção da realidade? A casa é minha, Gisele. E a realidade, minha filha, é exatamente esta que você tem nas mãos." Apontei para o papel. Acabou o recreio. Rogério levantou-se, tentando assumir aquela postura de homem da casa que nunca lhe serviu bem. "Dona Juracy, isso é um absurdo. A Gisele está nervosa, a senhora também. Vamos sentar e conversar como família. Não precisa de advogado, não precisa de papelada. A senhora volta para casa, a gente esquece essa bobagem de bloqueio de contas e..." "Rogério", cortei, seca. "Não existe mais a gente. E não existe mais conversa de família quando o respeito sai pela porta dos fundos. Vocês disseram que eu era um peso. O peso foi removido. Agora, vocês têm que carregar o próprio fardo." Gisele amassou o papel na mão e jogou no chão. "Eu não vou sair", ela gritou. "Você não pode me tirar daqui. Eu sou sua filha. Eu tenho direitos. E outra coisa..." Ela mudou o tom, um sorriso malicioso e trêmulo surgindo nos lábios. "Você não está bem da cabeça, mãe. Todo mundo sabe. A vizinhança sabe. Você sai de casa sem avisar, bloqueia tudo, some. Isso é demência. Nós vamos pedir a sua interdição. Já falei com um médico amigo do Rogério. Você vai ser interditada e eu vou assumir a curatela de tudo, querendo ou não." Era a cartada que a dona Cleide tinha me avisado. A tentativa de me anular como pessoa para continuar me usando como cofre. Senti um gosto amargo na boca, o gosto da traição final. Mas eu estava vacinada. Olhei para o Alberto e fiz um leve sinal com a cabeça. Ele abriu a pasta de couro executiva com uma calma irritante para os outros e tirou um documento encadernado. "Gisele, Rogério", começou Alberto, com sua voz de tribunal. "Antes que vocês prossigam com essa ameaça leviana de interdição, sugiro que leiam este laudo pericial." Ele estendeu o documento. Rogério pegou, as mãos tremendo. "O que é isso?" perguntou o genro. "Um atestado de sanidade mental completo, emitido na última sexta-feira por um perito psiquiátrico renomado e registrado em cartório." Respondi cruzando os braços. "Eu fiz um check-up completo, minha filha. Neurológico e psiquiátrico. O laudo atesta que estou em pleno gozo das minhas faculdades mentais, lúcida, orientada e perfeitamente capaz de gerir minha vida e meus bens." Gisele arrancou o papel da mão do marido e leu,
os olhos correndo pelas linhas técnicas. A cor foi sumindo do rosto dela. Vocês acharam que eu era uma velha tonta, não é? Continuei dando um passo à frente, obrigando Gisele a recuar. Acharam que podiam me chamar de louca e me trancar num quarto enquanto gastavam meu dinheiro. Mas eu costurei essa jogada ponto a ponto antes mesmo de vocês pensarem em pegar a tesoura. Qualquer juiz que olhar esse pedido de interdição agora vai ver o que ele realmente é: má fé e ganância. Mas a senhora sempre disse que tudo isso seria nosso um dia. Gisele gaguejou, a arrogância dando lugar ao pânico infantil. Um dia, Gisele, quando eu morrer, mas eu estou viva, muito viva. E enquanto eu estiver respirando, o meu dinheiro serve para me dar conforto, não para sustentar marmanjo que acha que varanda gourmet é prioridade quando não tem nem emprego fixo. Rogério sentou-se novamente no sofá, derrotado. Ele entendeu. Ele sabia que o jogo tinha acabado ali. Mas Gisele, teimosa como sempre foi, tentou a última cartada emocional. As lágrimas começaram a escorrer, daquelas grossas e teatrais que ela usava quando queria um vestido novo na adolescência. Mãe, como você pode ser tão fria? Ela soluçou. A gente está sem 1 centavo. O cartão não passa. A geladeira está ficando vazia. Você quer ver sua filha passar fome? É isso? Onde está o amor de mãe? Aquilo doeu. Claro que doeu. Ver um filho chorar é como ter o coração arrancado a alicate. Mas lembrei do grito dela no sábado. Você é um peso. Lembrei das compras supérfluas enquanto eu economizava no remédio. O amor de mãe também é educar, e às vezes a educação precisa ser dura quando a palavra doce não funciona mais. O amor de mãe está aqui, Gisele. Bati a mão no peito. Ele está no fato de eu ter dado a você uma faculdade paga, saúde, teto e comida por 30 anos. O amor de mãe está em te dar a chance agora de virar gente, de aprender a valorizar o que se ganha com suor. Caminhei até a estante e peguei um porta-retratos com a foto do meu falecido marido. Passei o dedo sobre o vidro empoeirado. Vocês têm 30 dias, declarei, virando-me para eles. O Alberto explicou na notificação. Se quiserem ficar aqui depois desse prazo, teremos que assinar um contrato de aluguel. O valor será o de mercado. E as contas de consumo? As contas. Tirei da bolsa os protocolos de desligamento que fiz pela internet naquela manhã. A luz e a água estão no meu nome. Eu solicitei o cancelamento dos contratos. Vocês têm 3 dias úteis para transferir para o nome de vocês e assumir as dívidas futuras. Se não fizerem, o corte vem. E sem o meu dinheiro na conta conjunta, sugiro que quebrem o porquinho ou vendam aquela televisão de 70 polegadas que compraram mês passado. Você vai cortar a luz? Rogério perguntou, incrédulo. Com a gente aqui dentro? A casa é minha, mas a gestão do lar agora é de vocês. Se vocês são os donos da própria vida e eu sou o atraso, então provém. Paguem a luz, paguem a água, comprem a comida. Gisele parou de chorar. A tristeza falsa se transformou em ódio puro novamente. Ela percebeu que eu não ia ceder, que a mãe boazinha tinha morrido naquela sala no sábado à noite. Eu te odeio, ela sussurrou. Eu nunca vou te perdoar por essa humilhação. Olhei para ela com uma calma que me surpreendeu. O ódio é um sentimento caro, minha filha, e no momento você não tem recursos para bancar luxo nenhum. Guarde sua energia para arrumar um emprego. Fiz sinal para o Alberto. Ele deixou um cartão de visita sobre a mesa de centro. Qualquer comunicação a partir de agora deve ser feita através do meu advogado. Não atenderei telefone, não responderei mensagens e não abrirei a porta do hotel para vocês. Você vai morar num hotel? Gastando a nossa herança? Gisele gritou, indignada. Parei na porta. Aquela frase resumiu tudo. Nossa herança. Eu não era a mãe dela. Eu era o banco onde a herança estava guardada. Eu era um cadáver ambulante guardando o tesouro deles. O dinheiro é meu, Gisele, disse, sem olhar para trás. E eu vou gastar cada centavo dele vivendo a vida que eu adiei para criar você. Se sobrar algo quando eu morrer, será lucro. Se não sobrar, paciência. Saí da casa. O ar lá fora parecia mais limpo, mais leve. Entrei no carro do Alberto e, enquanto ele dava a partida, senti minhas mãos tremerem. Não de fraqueza, mas da descarga de adrenalina. Eu tinha feito.
Eu tinha cortado o cordão umbilical que estava nos estrangulando há anos. Você foi incrível, Juraci, Alberto disse, manobrando o carro. O Cláudio estaria aplaudindo de pé. O Cláudio teria tido um infarto se visse no que a filha dele se transformou. Respondi, secando uma lágrima solitária que escapou. Mas agora é tarde para arrependimentos. Agora é hora de reconstrução. Voltamos para o centro. Pedi para Alberto me deixar na frente de uma imobiliária. Eu não ia voltar para aquela casa tão cedo, mesmo que eles saíssem. Aquela casa estava contaminada por anos de ingratidão. Eu precisava de um espaço novo, algo pequeno, meu, onde eu pudesse ouvir meus pensamentos. Passei a tarde vendo apartamentos. Visitei um estúdio perto do parque da cidade. Pequeno, iluminado, com uma varanda onde cabia minha máquina de costura e uma poltrona de leitura. O corretor me olhava com curiosidade, uma senhora idosa decidindo alugar um imóvel sozinha, com decisão e rapidez, apresentando extratos bancários robustos como garantia. Fechado, eu disse, olhando para a vista do parque. Quero as chaves o mais rápido possível. Enquanto assinava a papelada, meu celular novo, que só o Alberto e os inquilinos das kitnets tinham, tocou. Era o seu Manuel. Dona Juraci? Desculpe incomodar. É que a Gisele apareceu aqui agora há pouco. Meu estômago gelou. O que ela queria, Manuel? Ela veio cobrar o aluguel, Dona Juraci. Estava alterada. Disse que a senhora estava confusa e que o dinheiro tinha que ser entregue na mão dela, em dinheiro vivo. O Rogério estava junto. Parecia que ia arrombar o portão. Respirei fundo. Eles estavam desesperados. O cerco estava se fechando e eles estavam tentando saquear o que podiam. E o que o senhor fez? Eu mostrei a mensagem que a senhora me mandou ontem e disse que já tinha feito o Pix para a sua conta nova. Disse que se eles insistissem, eu chamaria a polícia, como a senhora orientou. Sorri. Um sorriso verdadeiro de gratidão. E eles? Saíram xingando, Dona Juraci. Entraram no carro cantando pneu. Mas eu fiquei com pena, sabe? Pareciam bichos acuados. Bichos acuados são perigosos, Manuel. Mantenha o portão trancado. Obrigada pela lealdade. O senhor é um bom homem. Desliguei. Bichos acuados. Era exatamente isso. Eles estavam sentindo na pele pela primeira vez o que é não ter rede de segurança. O mundo real, frio e implacável, estava batendo na porta deles, e eu não estava lá para abrir e oferecer um casaco. Voltei para o hotel no fim da tarde. O cansaço bateu forte. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Fiquei pensando na Gisele. Será que ela estava conseguindo fazer o jantar? Será que tinham luz ainda? Provavelmente sim. O corte demora uns dias. Mas a angústia da falta de dinheiro é pior que o escuro. Lembrei-me de quando ensinei Gisele a andar de bicicleta. Ela tinha medo de eu soltar o banco. Não me solta, mãe. Eu vou cair. Eu segurei por muito tempo. Segurei até ela ter 30 anos. Hoje, eu soltei. E ela caiu. O joelho vai ralar. Vai sangrar. Mas é o único jeito de aprender a se equilibrar. Levantei-me e fui até a janela do hotel. A cidade acendia suas luzes. Lá embaixo, a vida continuava. Pessoas trabalhando, lutando, sobrevivendo. Eu fazia parte daquilo agora. Não era mais uma espectadora sentada na poltrona velha. Eu era protagonista. Abri minha bolsa e tirei o contrato do novo apartamento. Amanhã eu pegaria as chaves. Começaria a decorar. Compraria móveis novos, com o meu dinheiro, do meu gosto. Nada de varanda gourmet. Teria um ateliê. Teria plantas que eu mesma regaria. Meu celular vibrou. Uma mensagem do Alberto. Juraci, acabei de receber um e-mail do advogado que o Rogério tentou contratar. Parece que o rapaz explicou a eles que, com o laudo médico que apresentamos e a documentação dos imóveis em seu nome, qualquer tentativa judicial deles é suicídio. Eles foram aconselhados a negociar a saída amigável. Negociar. A palavra mágica. Eles perceberam que perderam a guerra. O poder tinha mudado de mãos. Não estava mais na gritaria, na imposição da juventude sobre a velhice. O poder estava na caneta, na propriedade e na lucidez. Respondi. Não há negociação sobre o prazo. 30 dias. Mas diga que se saírem em 15, eu pago a mudança. Eu ainda sou mãe, afinal. Posso ter fechado o cofre, mas não fechei a humanidade. Deitei-me novamente, sentindo uma paz estranha.
A tempestade tinha passado. O estrago estava feito. A casa estava revirada. As relações estavam quebradas. Mas, pela primeira vez em anos, a fundação estava sólida. Eu sabia quem eu era. E mais importante, eles agora sabiam quem eu era. Não sou Juraci, o peso. Sou Juraci, a proprietária. E amanhã tenho um apartamento novo para medir e cortinas para costurar. A vida, assim como um vestido, às vezes precisa ser desmanchada inteira para que a gente possa costurar um modelo que nos sirva melhor. Adormeci, ouvindo o som distante da cidade, sabendo que, em algum lugar na Rua das Acácias, o silêncio da reflexão forçada estava finalmente fazendo o seu trabalho. A vida cobra caro de quem não sabe fazer conta, e o boleto da maturidade, para a minha filha, tinha acabado de vencer. O sol da manhã entrava pela varanda do meu novo apartamento, não como um intruso que revela a poeira nos móveis, mas como um convidado de honra. Fazia exatamente 30 dias que eu tinha saído daquela casa com uma mão na frente e outra atrás, carregando apenas a minha bolsa e uma dignidade ferida. Hoje, enquanto o cheiro de café fresco, o meu café, forte e sem açúcar, do jeito que eu gosto, preenchia a pequena cozinha do estúdio, eu me sentia 10 anos mais jovem. Não havia televisão ligada em programas de fofoca. Não havia gritos reclamando que a toalha estava molhada em cima da cama. Havia apenas o som rítmico e reconfortante da minha máquina de costura, instalada estrategicamente de frente para a vista do parque. O peso agora tinha endereço próprio, chave própria e, o mais importante, paz de espírito. Olhei ao redor. O apartamento era pequeno, apenas 40 metros quadrados, mas era meu palácio. Comprei um sofá-cama amarelo mostarda, moderno, que a Gisele certamente chamaria de brega, mas que eu achava um luxo. Nas prateleiras, meus livros de modelagem e alguns romances policiais que eu adorava ler, e tinha parado porque atrapalhavam a convivência na sala. O interfone tocou. Era o porteiro avisando que o caminhão de mudança tinha chegado ao endereço antigo. Eu prometi pagar a mudança se eles saíssem em 15 dias, e cumpri. Hoje era o dia da vistoria final e da entrega das chaves. O dia em que eu retomaria a posse do meu maior patrimônio, a casa que construí com cada gota de suor e que por muito tempo virou meu cativeiro. Desliguei a máquina, alisei o tecido de linho de uma encomenda nova. Sim, a agenda estava cheia de novo. E peguei minha bolsa. Dessa vez, não saí fugida. Saí como quem vai resolver um negócio. O táxi me deixou na frente do número 45 da Rua das Acácias. O portão estava aberto. O caminhão de mudança ocupava a frente da garagem, engolindo sofás, caixas e aquela televisão gigantesca que eles compraram com meu dinheiro. Entrei. A casa ecoava. Sem os tapetes, sem as cortinas, sem a bagunça habitual deles, a sala parecia enorme. E triste. Paredes têm memória, e aquelas ali tinham ouvido coisas terríveis nas últimas semanas. Encontrei Gisele na cozinha. Ela estava embrulhando pratos em jornal. Quando me viu, parou. Ela estava mais magra, com olheiras profundas que a maquiagem não escondia. Não havia mais aquela postura arrogante de quem tem o mundo na palma da mão. Havia cansaço. O cansaço real de quem descobriu quanto custa o quilo do arroz e a conta de luz. Oi, mãe, ela disse, a voz baixa, sem me olhar nos olhos. Bom dia, Gisele. O caminhão já está quase cheio, comentei, mantendo o tom neutro. Não fui lá para tripudiar, fui para encerrar um ciclo. Rogério entrou pela porta dos fundos, suando, carregando uma caixa pesada. Ele parou ao me ver. Limpou as mãos na bermuda e, para minha surpresa, abaixou a cabeça num cumprimento respeitoso. Dona Juraci. Rogério. Cuidado com as paredes na hora de tirar os móveis. A pintura é nova. Avisei, lembrando que eu mesma tinha pago aquela pintura 2 anos antes. Fiquei ali, parada no batente da porta, observando a movimentação. Era estranho. Eu deveria sentir pena? Deveria sentir culpa? Procurei esses sentimentos dentro de mim. Vasculhei os bolsos da minha alma, mas não encontrei. Encontrei apenas uma serenidade firme. Eu não estava expulsando minha filha para a rua. Eles alugaram uma casa pequena no bairro vizinho, um lugar simples que o salário do Rogério e os bicos que a Gisele começou a fazer conseguiam pagar.
Era o tamanho que a vida deles tinha agora. O tamanho real, sem o fermento do meu dinheiro. Zi, a senhora vai morar aqui sozinha? Gisele perguntou, fechando a última caixa com fita adesiva. O som da fita rasgando foi alto no silêncio da cozinha. Zi, não. Essa casa é muito grande para mim. Já coloquei na imobiliária para alugar. Com o valor do aluguel daqui e das kitnets, vou viver muito bem no meu apartamento e ainda vai sobrar para viajar. Gisele levantou os olhos. Vi uma lágrima teimosa escorrer, mas ela a secou rápido com as costas da mão. Foi muito difícil esses dias, mãe. A gente passou vergonha. Tivemos que pedir dinheiro emprestado para o tio Kleber. O nome do Rogério sujou de novo. Eu imagino, minha filha. A vida adulta sem rodinhas de apoio é cheia de tombos mesmo. Mas vocês sobreviveram. Olha só para vocês. Estão de mudança, têm um teto, têm saúde. Ninguém morreu porque a torneira secou. Pelo contrário, parece que vocês acordaram. Ela soltou um suspiro trêmulo e se apoiou na pia. Aquela pia de mármore que eu escolhi a dedo. Você tinha razão, ela sussurrou, tão baixo que quase não ouvi. A gente se acomodou, Eu fui horrível com você. Aquilo que eu disse sobre você ser um peso... Levantei a mão, interrompendo-a. Eu não precisava de desculpas chorosas agora. Palavras o vento leva. Atitudes é que ficam. Gisele, o perdão não é algo que se dá da boca para fora. O perdão a gente constrói com o tempo, vendo a mudança. Eu não guardo mágoa, porque mágoa adoece a gente, e eu pretendo viver muitos anos com saúde. Mas as coisas mudaram. A dinâmica mudou. Eu sou sua mãe. Sempre serei. Se você ficar doente, eu estarei no hospital. Se passar fome, te dou um prato de comida. Mas a minha vida financeira, a minha casa e as minhas decisões, essas agora são blindadas. Ela assentiu, engolindo o choro. Rogério voltou para pegar a caixa. Vamos, Di, o motorista tá cobrando hora parada. Acompanhei os dois até o portão. Vi o caminhão partir, levando os restos de uma vida de dependência. Quando o veículo dobrou a esquina, senti um alívio físico, como se tivesse tirado um espartilho apertado que usei por anos. Voltei para dentro da casa vazia. O eco dos meus passos no piso de madeira soava como música. Percorri cada cômodo. No meu antigo quarto, abri a janela e deixei o ar entrar. Aquele quarto, onde chorei tantas noites preocupada com o futuro deles, agora era apenas um cômodo vago, um ativo imobiliário. Peguei o celular e liguei para o Dr. Alberto. Alberto, as chaves estão na mão. Pode liberar o contrato de locação para aquela família que você indicou. Sim, a casa está liberada. Saí de lá, tranquei o portão e não olhei para trás. A tarde caiu suave quando cheguei ao meu ateliê no centro. Decidi reabrir a loja para o público. Não porque precisava do dinheiro, mas porque precisava do contato, da arte, da vida. A placa Juraci Costuras Finas brilhava, polida. Assim que abri a porta de vidro, o sino tocou. Era a Dona Regina, minha inquilina da Kitnet 2. Dona Juraci, fiquei sabendo que a senhora voltou com tudo. Vim trazer um bolo de fubá para o café da tarde e, olha, queria agradecer. Depois que a senhora assumiu as rédeas de novo e tirou a sua filha da administração, o prédio ficou uma paz. Ninguém mais bate na nossa porta cobrando taxa extra inventada. Sorri, aceitando o bolo. A ordem foi restabelecida, Regina. Vamos passar um café. Sentamos ali, no meio dos tecidos e manequins, conversando sobre a vida, sobre novelas, sobre o preço do tomate. Coisas simples. Coisas que eu tinha sido privada de desfrutar porque vivia numa tensão constante, pisando em ovos dentro da minha própria casa. Mais tarde recebi uma mensagem no celular novo. Era uma foto. Gisele e Rogério sentados no chão da sala da casa nova, comendo pizza direto da caixa. A legenda dizia: primeira noite na casa nova. Tudo encaixotado, mas é o que temos. Obrigada por pagar a mudança, mãe, e desculpa. Olhei para a foto. A casa era simples. O chão era de cerâmica antiga. As paredes precisavam de uma demão de tinta. Mas era deles. Eles estavam pagando. Aquela pizza tinha o sabor da responsabilidade. Não respondi com textos longos. Mandei apenas um emoji de joinha.
A distância agora era saudável. Era necessária. Fechei o ateliê às 6 da tarde. Caminhei pelas ruas do centro, vendo as vitrines, sentindo o pulso da cidade. Passei em frente a uma loja de viagens. Um cartaz anunciava: excursão para o Nordeste, grupo da melhor idade. Parei. Olhei para o meu reflexo no vidro da vitrine. Cabelos brancos bem penteados, postura ereta, blazer alinhado. Eu não via uma velha. Eu via uma mulher que tinha acabado de vencer a maior batalha da sua vida sem levantar a voz, apenas levantando a cabeça. Entrei na agência. Boa tarde, minha jovem. Eu gostaria de informações sobre esse pacote para o Nordeste. Quarto individual, por favor. Eu gosto de espaço. Saí de lá com o contrato assinado e a viagem marcada para o mês seguinte. Eu ia ver o mar. Ia sentir a areia no pé sem ninguém me apressando, sem ninguém reclamando que estava calor ou que a comida era cara. Voltei para o meu estúdio à noite. A lua cheia iluminava o parque lá fora. Sentei na minha poltrona, uma nova de veludo azul, muito mais confortável que a velha de courino, e peguei minha taça de vinho. A transformação não foi apenas externa. Não foi só mudar de endereço ou de conta bancária. A mudança aconteceu aqui dentro, no silêncio do meu peito. Eu descobri que o amor materno não pode ser uma âncora que afunda a gente junto com o navio. O amor materno, às vezes, precisa ser o vento forte que empurra o barco para longe, para que ele aprenda a navegar sozinho. Gisele disse que eu era um peso. Hoje, eu entendo que ela estava certa, mas pelos motivos errados. Eu era o peso da consciência dela. Eu era a lembrança constante de que ela não tinha construído nada. Ao sair, levei esse peso comigo e deixei para ela a leveza insuportável de ter que ser adulta. Dei um gole no vinho, sentindo o sabor frutado. Amanhã vou acordar cedo, não para fazer café para os outros, mas para caminhar no parque. Vou ver as flores, vou cumprimentar os cachorros, vou viver. Tenho 72 anos e a sensação nítida de que minha vida está apenas começando. Olhei para a máquina de costura no canto da sala, com a luz do poste da rua incidindo sobre a agulha prateada. A vida é como a costura mesmo. Às vezes a gente erra o ponto, a linha embola, o tecido rasga. Mas enquanto tivermos linha no carretel e firmeza nas mãos, sempre dá para remendar, ajustar e criar algo novo, bonito e principalmente nosso. Eu sou Juracy. Não sou peso, não sou estorvo, não sou passado. Eu sou a dona da minha história, e o próximo capítulo? Esse eu vou escrever com letra dourada e vista para o mar.